Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando, estou aqui no nosso livro 3 aí. Peço que vocês se encaminhem para a página 430, tá? Lei da velocidade, lei de velocidade aí, né? Super tranquilo, vou tentar fazer um vídeo bastante curtinho aqui para ficar bem enxugado o negócio para você. Vou pegar uns exemplos aqui de questões já desenroladas aqui para você conseguir fazer as questões do seu exercício, tá? Então, ó, vamos embora aqui. Primeira coisa, tá? Lei da ação das massas aqui, tá? Eu vou considerar sempre. Eu já vou partir fazendo. Eu vou fugir um pouco de toda essa parte teórica aqui. Já vou te dar logo a prática, porque eu acho que vai ser mais simples para você entender isso aqui, tá? Então, só. As reações, eu vou ter dois tipos de reações: reações elementares e as não elementares. As reações elementares vão ocorrer em uma única etapa. Tá? Então eu tenho um processo que vai ser A mais B, me gera AB, e é isso. Essa aqui, ó, a não elementar, ela vai acontecer em duas partes. Ó. Então você vai ter aqui uma primeira parte, ó, 2 mols de monóxido de nitrogênio mais o gás hidrogênio formando o óxido de nitrogênio. Tá? A segunda etapa, aí você pega esse cara aqui, né, você pega esse produto aqui, e aí você produz gás de nitrogênio e água. Tá? Aconteceram em duas etapas. Você tem uma etapa lenta, que é a primeira, e você tem a segunda etapa, que é a etapa rápida. Então, a não elementar, você vai ter duas etapas para esse processo. A etapa elementar, não. A etapa elementar vai ser uma única etapa. Tá? Então, vai acontecer, ó, AB formou AB. Acabou. Não tem mais nada. Diferente dessa aqui, que possui duas etapas. Né? Então, primeiro vai acontecer isso aqui. E depois vai acontecer isso aqui. Tá? Eu tenho duas etapas aí para as não elementares. O que você vai considerar para uma reação elementar? Porque quando a gente fala de velocidade, a gente já viu que os reagentes eles influenciam muito no que diz respeito à velocidade. Tá? Então eu vou observar reagente aqui. E o que eu vou ter que fazer com os meus reagentes? Eu vou ter que elevar eles aos coeficientes. Tá? E esses coeficientes eles vão estar relacionados à velocidade. Tá? Então quando eu falo de velocidade da reação, entenda uma coisa. Primeiro eu vou ter uma constante que vai ter relacionada à temperatura, porque para uma reação química eu preciso de temperatura, aumento de temperatura favorece a reação. Então essa constante aqui ela está relacionada a uma temperatura. Conforme eu for variando essa temperatura, eu vou variar essa constante. Tá? Você vai pegar a constante, vai multiplicar pela concentração elevada ao expoente da velocidade, vezes a concentração do outro reagente elevado ao seu coeficiente de velocidade, tá? Então, vai ser isso aqui, ó. Ele já te dá meio que um exemplo aqui. E aqui como é a questão toda. Nesse caso aqui, eu estou considerando, né? Ele não está me dando nenhum dado, nem nada. Eu só vou pegar esse 2 aqui e vou jogar aqui para cima, enquanto eu pego esse 1 aqui e jogo aqui para cima, tá bom? Vou considerar somente os reagentes. Aí aqui ele vem e fala, ó, o V é a velocidade da reação, né, da temperatura, K, constante, cujo valor depende apenas da temperatura. Isso aqui, ó, entre colchete vai ser a concentração do reagente A, esse aqui entre colchete aqui vai ser a concentração do reagente B. Que ele vai te dar, ele pode te falar que é 2 mols por litro, 3 mols por litro, isso é uma concentração, né? Aí a gente vai elevar lá ao coeficiente específico dele. Ele faz aqui algumas observações, tá? Os sólidos isso não vai acontecer, nos líquidos isso não vai acontecer. Isso vai acontecer nos gases, tá? Porque quando a gente fala muito em concentração, as maiores concentrações que eu consigo influenciar são nos gases, tá? Sólido eu não consigo influenciar em concentração de sólido, você vai ver isso ainda, tá? Líquido a gente consegue influenciar uma coisa extremamente irrisória ali, não é muito significativa. Agora gás eu consigo influenciar. Lá na frente a gente vai ver o porquê, tá? Então quando a gente fala disso, a gente vai falar de um sistema gasoso, tá? Por isso que você vai ver aqui que eles sempre vão estar, não nesse caso, ó, mas por exemplo, aqui nessa reaçãozinha aqui, ó, tudo gás, tá vendo? Tirando esse meu líquido aqui, ó. Mas quando eu for levar em consideração a reação, eu vou levar os reagentes, vou levar em consideração os reagentes, tá bom? Importante, quando a reação apresenta mais de uma etapa, a velocidade é determinada pela etapa lenta. Então ele vai te dar as etapas aqui e ele vai dizer, cara, essa primeira etapa aqui ela é lenta, então eu vou me basear por ela, tá bom? Aqui ele fala um pouco sobre a equação global, tá? Então o que vai ser a equação global? Vai ser aquela equaçãozinha ali que eu vou sair cortando, pessoal. Então eu tenho a minha primeira etapa aqui, ó, que tá no seu livro aí, tá? Ó,
mais água. Aí eu tenho a minha segunda etapa aqui, que é a etapa mais rápida, mais gás hidrogênio, mais nitrogênio 2, mais água, né? Aí o que você vai fazer para fazer uma equação global? Antes da seta e pós-seta, você vai cortar os semelhantes. Então você corta esse, tá? Ó, hidrogênio está do mesmo lado da seta, então você não corta, tá bom? E o restante aqui, o que sobrar, você só vai repetindo, né? Então, ó, 2NO mais 2 hidrogênios, que eu tenho ali, né? Mais 2 gases hidrogênios, né? Vou ter esse N2 que sobrou e vou ter 2 mols de água. Fiz a minha equação global e da minha reação, tá? É isso que ele está falando aqui para você. Ó, reação global. Tranquilo. Aqui embaixo ele vai falar da velocidade da reação global, ó, que é determinada pela etapa lenta. Então eu vou considerar só a etapa lenta. E aí eu vou pegar só os reagentes. Então eu vou escrever só os reagentes aqui da minha primeira etapa, ó. NO2, 2 mols aqui, mais H2. Como eu vou fazer o cálculo aqui dessa velocidade? A velocidade é K vezes a concentração de A, que eu vou chamar de NO2 agora, porque eu já tenho aqui, o A é só um exemplo, né? Vou elevar ele ao coeficiente dele, vezes o meu gás hidrogênio. E ele não tem ninguém aqui na frente, né? Então eu considero que tem 1 aqui. Então eu vou levar 1. Eu acabo não escrevendo esse 1, né? Porque um número elevado ao 1 é o próprio número, não é isso? 2 elevado a 1 é 2, tá? Porque quando ele me der as concentrações, eu só vou substituir aqui. Né? Então ele me diz, sei lá, que a concentração de NO2, sei lá, é 3 mols por litro. Ah, se a concentração de NO2 é igual a isso aqui, aí eu só venho aqui e substituo. Esse cara aqui vai estar aqui, ó, elevado a 2, entendeu? Aí eu digo, a questão me dá que a concentração do H2 aqui, vai ser 1 mol por litro. Então, vou botar 2 aqui. 2 mols por litro. Então vai ser 2 elevado a 1. Primeiro eu vi quais são os coeficientes, depois eu troco ali as concentrações e só faço. 3 vezes 3, 9. Tá? 2 elevado a 1 é o próprio 2, tá bom? E aí desenrola isso aqui, acho o valor de 18 aí, e é isso, tá tudo certo, faltaria só a minha constante. Só foi um exemplo, só para você entender aqui sobre a concentração, mas não tem como a gente desenrolar isso aqui porque ainda tá faltando dados, tá? Então aí eu fiz aqui, ó, de novo, né? Vou repetir isso aqui, ó. O que ele fez aqui no cálculo da velocidade? Ele pegou a constante, que a questão vai te dar, ou vai te dar a velocidade para você achar a constante, enfim. Ele vai pegar a concentração aqui, ó, dos reagentes e vai levar seus respectivos coeficientes. Então, NO vai ser elevado a 2, porque você tem um 2 na frente. Vou considerar a etapa lenta, então tem que observar a primeira, né? O hidrogênio eu vou levar a 1 aqui, que não precisa ser simbolizado, tá bom? A ordem de uma reação. A ordem da reação vai ser o somatório ali, né? Então eu digo aqui, ó, eu tenho 1 aqui e tenho 2 aqui. Então que ordem é essa? A terceira ordem da reação. A ordem do nitrogênio vai ser 1, a ordem do oxigênio vai ser 2, tá? E a ordem da reação, 3. É isso que ele fala, ó. Ordem 2, segunda ordem para o oxigênio. Ordem 2 aqui em cima, ó. Para o nitrogênio, ordem 1, porque não tem ninguém, logo ele considera 1 isso aqui, né? E qual vai ser a ordem total da reação? 1 mais 2, 3. Então a ordem total da equação vai ser 3. Tranquilo, né? E aí, vamos partir aqui agora. Quero te dar um exemplo aqui, já resolvido, para você colocar isso aqui na cabeça, porque isso aqui é prático, né? Se eu vier com muita teoria, eu vou te enrolar. Eu não quero que você se enrole, quero que você observe, tá? Primeiro ponto aí que você vai fazer, né? Talvez fosse o ideal aí para você, fosse anotar as ordens do que eu vou falando. Então você vai me escutando aí, se você quiser pegar uma folhinha, fazer uma observação, anotar o passo a passo, vai ser interessante para você, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho minha experiência, eu tenho as etapas aqui. Eu tenho meu reagente A, meu reagente B. Eu tenho aqui a velocidade, tá? Que está em mol por litros por minuto, tá? Então, ou seja, eu gero aí, essa é a velocidade da formação aí desses caras aqui. Tá bom? Da formação não, da reação entre esses caras aqui. Tá? Então o que você vai fazer primeiro? Olha a coluna do A, ó. Ele varia de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 1. Ou seja, a concentração está aumentando. Ó. A concentração de A estava em 1, foi para 2, foi para 3. Nesse ponto a concentração cai de 3 para 1, perdão. E de 1 depois aqui para a quinta, ó, ele mantém. Ou seja, a concentração de A vai aumentando, aumenta nesse ponto aqui, e aqui começa a cair e fica constante depois. A de B
começa aqui constante em 1, depois vai aumentando, né? Ou seja, esse cara aqui ele vai aumentando, depois diminui e se mantém, e esse cara aqui vai aumentando, tá? Até o final ali. O que você tem que fazer? Você vai pegar a concentração de A, que vai variar, e nesse intervalo, a de B tem que repetir. Você vai ver de 1 em 1, você vai observar A e vai observar B. Então, ó, tô vendo aqui, ó, que nesse primeiro ponto aqui, ele era 1 e foi para 2. E o B se manteve constante. Então eu vou pegar esse intervalo aqui. Por quê? Porque eu tenho uma variação de um e o outro está constante. Isso é importante. Observação. Eu estou olhando só o A. Quando eu for fazer o B, eu vou inverter o pensamento. Olha aqui, ó. Se eu pegar de 3 para 4, ó, tá variando. Mas aqui também está variando. Não pode. Um vai ter que variar e o outro vai ter que estar constante. E não está. Tá? Aqui está variando, ó. Aqui está constante, então eu poderia fazer essa variação. Mas ele pega aqui do intervalo 1 e 2, então eu vou com ele, ó. O A está variando. Está variando o quê? Ele dobrou, não é? Ele dobrou aqui, ó. E aqui está constante, então eu vou observar esse intervalo. Ó, tranquilo. Então eu estou vendo aqui que ele está variando. Olha o que aconteceu com a velocidade da concentração nesse intervalo. Ela dobrou. Ela dobrou, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui a concentração de ar. Eu vou dizer que ela dobrou. Tá? A concentração do ar dobrou. Aí eu tô vendo aqui que a minha velocidade, ela dobrou também. Ou seja, deu 2. A velocidade deu 2, né? Que valor eu posso botar aqui em cima? Qual o coeficiente que eu posso botar aqui em cima que vai dar 2 aqui? 1, né? Então eu vou dizer aqui que é 2 elevado a 1. Então já descobri aqui que A vai ser elevado a 1. Você está entendendo? Ó, vou te dar um outro exemplo. Vamos supor, hipoteticamente, um outro exemplo, né? Em que eu visse que A deu 2 e que a velocidade quadruplicou. Hipoteticamente, tá? Vamos supor que ela tenha quadruplicado aí, tá? O que você faria? Você faria assim, ó, pô, passou a 4. Que valor, que coeficiente eu posso colocar aqui em cima que vai dar 4? Daria 2. Porque 2 elevado a 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então aqui, ó, o coeficiente seria 2, porque eu elevei a 2. Só que aqui, ó, ele dobra aqui, beleza. E aqui eu tô vendo que ele dobrou também, ou seja, deu 2 também. Que valor eu posso atribuir a x aqui? Que coeficiente eu posso botar aqui que vai dar 2? Vai ser 1. Então eu vou dizer que a concentração de A é 1. Isso aqui, a fórmula é velocidade vezes constante, não é isso? Vezes a concentração de B. Agora eu vou avaliar B. Tranquilo? Vamos lá dar uma avaliada em B, ó. Vou pegar um outro intervalo. Ele vai ter que variar e o daqui vai ter que se manter, tá? Então eu posso ver, ó. Aqui, ó, ele não está variando, não está variando. Opa, aqui ele variou. Mas aqui ele está variando também, tá observando comigo? Ele variou. Não pode. Esse tem que variar e eu tenho que achar uma constante. De 2 para 3. De 2 para 3, pô, ele variou, tá? E aqui? Aqui ele se manteve, tá bom? Tranquilo. Mas o que eu posso observar também é o seguinte, ó. Nesse ponto aqui, ó, de 1 para 5, né? Ou até aqui, ó, de 1 para 4, ele se mantém constante, tá vendo? E aqui, ó, ele tá variando, ó. Ou seja, o B aqui tá dobrando, né? Então você vai dizer que B ele está dobrando. E olha o que está acontecendo. Deixa eu fazer um asterisco aqui para você ver. Estou pegando 1 e estou pegando 4. Ó. Ele dobrou, ele foi de 1 para 2. E o que aconteceu com a velocidade, cara? Ela quadruplicou, não é isso? Ela foi de 2 para 8, né? Ou seja, 4. Tá vendo? Caramba, 4. Que coeficiente eu posso botar aqui nesse 2 que vai dar 4 isso aqui? Eu tinha até falado dele antes, né? Vai ser 2. Tá? Então, 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, x é igual a 2. Ou seja, o que isso significa? Que o coeficiente de B vai ser 2. Então, ó, vai ser isso aqui. KV igual a K vezes A elevado a 1 vezes B elevado a 2. Tá? E foi esse ponto que ele pegou. Ó. Ele pegou justamente esse pontinho aqui. Ó.
Tá? Então ele observou ali a variação, ó. Ele falou assim, cara, ó, aqui tá variando e aqui tá constante. Beleza, achamos o primeiro. Agora, achamos o A aqui. Quando a gente for fazer o B, a gente já vai ter que pegar outro intervalo, tá? Eu vou pegar um que vai variar, tá? Onde foi que ele variou? Ó, aqui ele tá constante, ele não tá variando, mas de 1 para 2 ele variou. Então ele pega isso aqui, tá bom? E aí tá ótimo, ó, porque aqui tá variando, mas aqui tá constante agora, que eu observo o B. Então quando eu observar A, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Questão do seu livro, tá? Deixa eu pegar uma questãozinha aqui, ó, para você observar, cara. Ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui tá bom. Quero observar A, beleza. Eu vou observar um cara que vai variar. Aqui tá variando, tá vendo? Ele dobrou. E aqui B tá constante. Então eu posso observar esse intervalo de A. Parte 1 e parte 2. Cara, agora eu vou observar B. Ó, não tá variando. Ih, variou, tá vendo? E aqui também tá variando. E ó, tá variando, ó. Mas aqui não está variando, tá? Então o que que eu vou observar? Eu vou observar esse aqui, que variou, e esse aqui que se manteve constante, ó. Porque esse aqui não variou, eu não posso considerar. Ah, esse com esse, beleza. Aí eu só vou ver como ele aumentou, tá vendo? Ó, de 1 para 2, cara, ele dobrou. A concentração de A dobrou. Então, concentração de A, cara, tá dobrado. Vamos ver essa velocidade aí, o que aconteceu com ela. Ó, dobrou também. Dobrou, ou seja, foi 2. Foi vezes 2. Beleza, qual é o coeficiente que eu posso atribuir aqui em cima? Que vai dar 2? Ah, vai ser 1. Né? 2 elevado a 1. Então o coeficiente é 1. Então meu A tem que ser elevado a 1. Agora vamos observar o B. O B, ó, tá vendo? Ele dobrou aqui nesse intervalo. Ó. Ah, beleza. E nesse aqui, A tá constante. Então eu vou observar 1 e 3. 1 e 3 ele dobrou a concentração de B. Vai dar parecida com a do exemplo, né? Ó, vamos lá. Dobrou. Tá, mas e aqui? Cara, aqui quadruplicou, não é? Pô, se quadruplicou, cara, vai ter que dar 4 aqui. Que valor eu posso atribuir aqui que vai dar 4, galera? 2. Aí eu não tô filmando, né? 2. Ou seja, B vai ser elevado a 2. Tá bom? Então essa daí é a parte prática, isso daí é exercício. Você vai fazendo, você vai pegando o esquema, né? Façam a 5, façam a 6, que vocês vão ver que é bastante tranquilo, não é nada tão complexo assim não, tá bom? Fazer aí também, façam a 3, que é tranquilaça também, tá? Vou até deixar aqui, você pode dar um print depois aí, ver como foi desenrolado. Acho que já é até mais fácil para vocês darem observado. Olha, a questão 5 aí, tá? E aqui a questão 6, ó, façam a questão 6 também. Tá bom? Vocês vão ver que vai dar certinho, né? Você vai ver que quando vai ter um caso aqui, no caso da 6 aqui, que é interessante, você vai ver que ele vai dar 0. E quando ele dá 0, né, no caso de B, quando é que ele vai dar 0, Rafael? Cara, quando ele não variar, né? Então eu já vou até te mostrar. Olha aqui B, ó. O B, eu vou considerar esse 1 aqui e esse 2 aqui, tá? Só que olha a velocidade, é 15, 0,15. E olha a velocidade, 0,15, ou seja, a velocidade deu 0. Então quando você for fazer isso aqui, cara, qual vai ser a velocidade de B? 0. E qualquer valor elevado a 0 dá 1, não é isso? Então o resultado disso aqui é 1. Então quando eu for escrever essa equação, vai ser isso aqui, ó. Vezes concentração de A, vezes 1. Ou seja, qualquer coisa que eu multiplique por 1 vai dar ele mesmo, né? Ou seja, a resposta vai ser essa aqui, ó, letra A. Tá bom? Mas você faz aí, tenta encontrar. Qualquer coisa me chamem aí, façam os exercícios e tamo junto sempre.